Bom dia a toda a comunidade do Lar João Batista que esteja nos assistindo nesse momento, nessa transmissão doutrinária de mais um instante. Então, é com prazer que eu estou aqui para colaborar com esse momento doutrinário da casa, onde vamos dissertar aqui sobre um tema deveras interessante, que é sobre o cuidado de nós próprios, enquanto espíritos, no plano espiritual dos encarnados, vivenciando experiências humanas. Então, nesse instante, nós vamos convidar a todos para que possamos fazer uma prece, entrando em conexão com o plano espiritual maior, com os trabalhadores da Seara do Cristo, para que essa nossa manhã de domingo comece a semana da melhor forma possível, com todos nós envolvidos neste processo de busca da elevação espiritual. Então, a todos que nos assistem pelo canal do Lar João Batista neste momento, que possamos refletir um pouco no nosso íntimo, na nossa respiração, em nossa conexão com o plano espiritual maior, agradecendo ao nosso mestre e amigo de todas as horas, Jesus de Nazaré, por mais esta oportunidade. Rogando ao mestre que abençoe a todos os instrutores, encarnados e desencarnados, que trabalham neste lar, trazendo a mensagem espírita, e a todos que se encontram sintonizados neste momento, como bem todos os espíritos nós que aqui estamos no planeta Terra. Que a paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos, agora e sempre. Então, bom dia, agradecendo ao convite do Departamento Doutrinário, na pessoa da nossa amiga Jo Ferreira, para aqui estar nessa manhã ventilando sobre o tema que fala sobre a nossa própria vida, a questão da mente sã para que o corpo também esteja saudável. E nós iniciamos esse trabalho lembrando que há muito tempo se conhece os efeitos benéficos do exercício físico para a saúde humana, que não é de hoje, há milênios, que esse conhecimento, essa percepção por aqueles que trabalham na área da saúde, sempre nos povos antigos, principalmente nos gregos, por meio dos ensinamentos sábios daquele chamado Hipócrates, que é o semeador e o pai da medicina, que naquela época ele já fazia alguns questionamentos, porque em tempos passados se acreditava nas interpretações mágicas da medicina, sendo ele o pioneiro de uma visão mais ampliada, de uma visão natural das doenças. O curso da história da medicina, a partir daí, começou a modificar-se. Quando os deuses eram responsáveis pelas moléstias e também eram responsáveis pelas curas. Então, a partir daí, começaram a ser substituídos pela observação clínica, pela percepção, e de tempos para cá, vemos percebendo que nós próprios somos os responsáveis pela nossa situação, seja ela qual for, no estado em que nós nos encontramos atualmente, já em espíritos mais evoluídos, compreendendo melhor a nossa constituição espiritual, principalmente nos dias atuais, trazidos pelo Consolador prometido. Então, naquela época, acreditava-se que era responsável pela saúde os deuses que davam a cura, que era responsável pelas doenças, os deuses que traziam as doenças. Então, alguns traziam e outros curavam. Então, a partir de então, nos dias atuais, nós temos diversas reflexões de espíritos que estão trabalhando na área da psicologia, na área do momento do conhecimento de nós próprios, através dos princípios básicos da doutrina. E nós buscamos nas obras do Espírito Joana de Ângeles, que nos fala sobre as doenças que são chamadas de psicossomáticas, porque essas doenças têm um papel muito importante, porque são muitas vezes elaboradas por nós próprios mentalmente. Então, a saúde depende desse pensar.
o equilíbrio espiritual, que mantenha saudável o corpo, a mente e as emoções para todos nós espíritos. Então, em determinados momentos, nós somamos tanto, criamos tanto mentalmente, que essa criação reflete no físico. E a partir daí está passando para as diversas camadas que nos revestem perispiritualmente e fluidicamente, e se instalam os desequilíbrios que nós chamamos de doença. Nós, seres em experiências humanas, espíritos, somos um conjunto, afirma a mentora Joana de Ângeles. Um conjunto harmônico de energias constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico. Nós lembramos que nós somos seres inteligentes do universo, oriundos do princípio espiritual. Esse princípio espiritual é quem dá origem ao ser inteligente. E o princípio espiritual, como habita um corpo hominal, como nós estamos agora neste momento, pela primeira vez, quando desenvolvemos razão, inteligência, vontade, livre-arbítrio, pensamento contínuo e inteligência, consciência de si mesmo e a consciência da existência do Criador. Então, a partir daí, nossas emoções todas são formadas por conjuntos de ações que nós, espíritos, é quem elaboramos. Então, ela nos diz que é o seguinte: qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios, que se transformam em doenças. Então, reflete espírito, perispírito e corpo, e nas diversas camadas sutis que compõem nós, espíritos, enquanto estamos encarnados, sofre a influência desses desequilíbrios. De modo que essas doenças se transformam e que, para serem retificadas, consertadas, equilibradas, exigem de nós renovação e equilíbrio, porque foram geradas por nós próprios. Então, a partir daí, nós começamos a perceber as nossas responsabilidades perante a vida. O castigo divino deixou de existir, porque a doutrina vem justamente aclarar as nossas mentes, as nossas possibilidades de compreensão nos dias atuais, para percebermos que nós fazemos parte da natureza. Nós não estamos à parte. Nós somos criaturas de Deus em processo de evolução para a perfeição. E tudo que nos acontece é gerado por nós próprios, através da lei de ação e reação. Portanto, os chamados exercícios físicos, principalmente ao ar livre, as caminhadas ao ar livre, que beneficiam a mente e todo o corpo, fazendo com que as células estejam funcionando de forma saudáveis, evitando assim que o corpo se perca a sua vitalidade com mais rapidez. Quais são os efeitos do pensamento sobre o corpo? Joana nos diz que são muitos os efeitos perniciosos, principalmente, porque o estado evolutivo em que nós, espíritos encarnados na Terra, em expiações e provas nos encontramos, é muito mais fácil nós sintonizarmos com um desequilíbrio e precisamos fazer muito mais esforços para estarmos vinculados ao equilíbrio mental. Por isso que ela nos diz que esses efeitos do pensamento com o corpo são muitos. No corpo causado pelos pensamentos em desalinhos, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Através de quê? Do medo, da cólera, da agressividade, do ciúme. Provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças a que as glândulas que nós possuímos no corpo. Pensamento em desalinho, o pessimista, é aquele que não crê que vai vencer. É aquele que não crê que no futuro algo será melhor, porque só vê o aqui e o agora. Então, esse pensamento pessimista que não avança, ele vai somando na mente do indivíduo e afetando a indumentária física. A aparelhagem celular nossa corrompe-se, porque é um organismo vivo que funciona ininterruptamente. O medo, a cólera, a agressividade, o ciúme. 2020, esse período para nós, sempre estou dizendo, difícil nós fazermos uma preleção doutrinária
e não lembrarmos deste momento que nós estamos vivenciando da pandemia. Quando 2020, final de 2019 para 2020, começamos a tomar contato com a pandemia do Covid-19, o medo, o terror, a emoção desarmonizada, o estresse, a angústia, a ansiedade, a depressão. Tudo isso são emoções que nos chegam, que foram geradas pelas situações externas que nós agasalhamos no íntimo. E o nosso estado físico sofre as influências. Todos nós passamos por isso. Eu costumo dizer que esse período que nós vivenciamos, estamos ainda vivenciando, se não mexeu por dentro das nossas emoções, é porque não percebemos esse grande momento pelo qual o planeta Terra está passando. A humanidade planetária, melhor dizendo. Espíritos encarnados e desencarnados, vinculados a essa escola planetária chamada Terra. Porque o planeta é um organismo vivo, mas é material. Foi criado, co-criado por Jesus e seus trabalhadores siderais, para receber a nós, espíritos, que estamos em processo de evolução. Então, todas essas desarmonias provocam uma alta carga que desequilibra o físico. E ela nos diz que essa emoção, reagindo no físico, nele produz o aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, as tensões. Quando nós estamos tensos, como ficamos? Os ombros se elevam e nós não conseguimos relaxar. Face a que há uma volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. Porque o sangue flui pelas veias do corpo físico de forma natural. Quando sofre alguma alteração, encontra barreiras. E essas barreiras fazem com que o corpo fique todo travado, constrangido. O falar, o sorrir, as tensões musculares, o semblante e os demais órgãos, os mais sensíveis que compõem o corpo físico. Tudo oriundo de quê? Do pensamento. E ela nos diz de maneira clara que, à medida que nós mantemos, provocamos, repetindo, várias doenças podem surgir. E todas elas têm nome para a ciência catalogada aqui no nosso meio, que também faz parte do processo evolutivo em que nós estamos vinculados. A diabetes, a artrite, a hipertensão. O pior de tudo é quando nós dizemos que é nosso. As pessoas se referem a esses desajustes dizendo a minha pressão alta, a minha diabetes, a minha artrite, o meu descontrole. Não é nosso. Nada disso nos pertence. Então, vamos nos livrar. É temporário. E nós podemos trabalhar mentalmente buscando os recursos que nós vamos trazer aqui no final dessas reflexões, para que nós possamos utilizar com harmonia da melhor forma possível. Assim, cada enfermidade física, continua a Joana de Ângeles, traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. É a desarmonia entre que o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção, que são os sentimentos, e o corpo. Desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Então, os vírus atuam no corpo físico. A depender do nosso estado mental, positivo ou negativo, pessimista ou altruísta, vai fazer com que esse corpo se revigore através dos núcleos de energia. Quem são esses núcleos energéticos? Os centros de força, que os nossos irmãos orientais chamam de chakras. São núcleos energéticos que são dispostos em todo o perispírito, captam, distribuem, harmonizam e energizam toda a nossa constituição espiritual. Centro de força coronário, o mais conhecido, no alto da nossa cabeça. Os passes, as vibrações, as meditações, as orientações, a prece. Quando nós nos vinculamos com o divino em nós, nós aurimos essas energias que vêm dos planos espirituais, de espíritos superiores, elevados, que doam para cada um de nós, para que haja uma harmonização. Mas, para isso,
precisamos modificar as nossas atitudes, atitudes renovadas, neste período de que nós estamos vivenciando. Em todos esses processos, as lives fluem e refluem por todos os canais, por todos os salões virtuais das instituições, não só no Espiritismo, como em outras denominações religiosas também, convocando os seus adeptos, para que nós possamos estar unidos, apesar de distanciados fisicamente, mas unidos pelos mesmos propósitos de conhecimento, de esclarecimento e de evolução espiritual. Então, o centro de força coronário no alto da cabeça é o centro das nossas harmonias, onde nós buscamos a conexão para manter a energização, porque a mente saudável vai contribuir também para que o corpo esteja sadio. E esse corpo possa nos proporcionar mais vivência, mais tempo aqui, no plano onde nós nos encontramos evoluindo. Porque quanto mais tempo, melhor para todos nós. A cada dia que nós abrimos o olho físico e vemos a luz e percebemos que estamos na indumentária física, graças a Deus. Graças a Deus, e nós ainda estamos aqui encarnados, com possibilidades de fazer melhor, fazer o bem, das situações melhores para contribuir com a nossa evolução. Então, os vírus se instalam, as bactérias também. Em alguns organismos, eles encontram as defesas ampliadas, para que ele possa ser enfraquecido por essas defesas que fazem parte dos indivíduos. Então, hoje, atualmente, quando nos falam os escritores, os benfeitores espirituais, que já existem experiências utilizando a ciência espírita, como as associações espíritas que comungam o trabalho no corpo físico, a cura do corpo através da cura da mente. Pacientes que se candidatam, além de receberem os medicamentos prescritos pelos médicos encarnados, eles também se colocam à disposição para receber as vibrações, as preces, com seus nomes sendo encaminhados para grupos que têm como objetivo de reunir-se para orar por aqueles pacientes. E nessa experiência, um grupo recebe preces e medicamentos, e outros apenas os medicamentos, porque os médicos, atualmente, aqueles que já percebem que não existimos somente em corpo físico, têm um ser atuante utilizando esse corpo. Passam a fazer a experiência e a observação. E perceberam que aquele grupo que recebia também as preces e as vibrações, com as mesmas doenças do outro grupo, começaram a se recuperar mais rápido. Porque eles sabiam que estavam recebendo, a sua mente estava influenciando na cura e na proliferação desses medicamentos da melhor forma possível. E nós que estudamos doutrina espírita, sabemos que a água pode ser fluidificada pelos benfeitores espirituais, que alteram a sua composição de H2O e nos beneficiam. Porque os elementos que eles colocam em fluidos vão para o nosso perispírito, aceito pela nossa mente, para que a cura e a harmonia possam se estabelecer. Lembremos do Mestre Jesus de Nazaré, andando por Cafarnaum, por Betsaida, por Betânia, por todas aquelas aldeias, levando a mensagem da renovação para encontrarmos em nós o reino de Deus que está em nossa própria consciência. E aquela mulher que sofria de uma hemorragia, a conhecida mulher hemorroísta do Evangelho, há mais de 10 anos, um sangramento que ninguém havia curado ainda. E ela, sabendo da passagem desse Messias por essas paragens, ela se coloca à disposição para dizer: vou me encontrar com o Mestre. Chegando lá, se eu não conseguir, próximo a ele, eu tocarei nas suas roupas, para que, através da minha fé, eu seja curado. E assim ela fez. A multidão em volta do Mestre, os apóstolos, os discípulos, o povo, de um modo geral, buscando a presença física. E essa criatura, no meio da multidão, toca-lhe as vestes, e o Mestre pergunta: quem me tocou? E os discípulos dizem: Mestre, olha quanta gente em torno de nós, todos estão nos empurrando. Ele diz: não, meus amigos, porque foi um toque especial. E eles perguntam: por quê? Porque de mim saiu virtudes,
saiu virtudes, as virtudes espirituais. E no meio da multidão, aquela mulher levanta e diz: foi eu, mestre, eu te toquei. E ele diz: vai, minha filha, foi a tua fé que te curou. E a partir daquele momento, aquela situação ficou resolvida, porque a hemorragia suspendeu e a criatura mudou completamente a sua vida, buscando uma doação espontânea, virtudes espirituais que esse ser nos oferece para o nosso equilíbrio mental. E a partir daí o equilíbrio físico também se mantém. E essa criatura foi adiante. São os impulsos do próprio corpo, não houve imposições de mãos. Hoje, Allan Kardec, na Gênese, nos esclarece esse ato entre Jesus e a mulher hemorroíça. Ele não impôs as mãos, porque as suas doações de virtudes são naturais. Eu vim para que todos tenham vida e as tenham em abundância. E aquela mulher, com a fé, se fez presente e lá conseguiu. Os impulsos primitivos do corpo, quando não são disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos, provocam sensação de inutilidade, receios, inquietações, que se expressam ciclicamente, que ao longo prazo se transformam em neuroses, psicoses, perturbações mentais. É a orientação da mentora Joana de Anjos na sua série psicológica. Impulsos primitivos, não disciplinados. Todos nós os trazemos ainda, porque somos ainda também instintivos. Mas provoca a ansiedade, a depressão, sensação de inutilidade, o vazio existencial, que muitas vezes eclode em determinados seres. Por isso que nós precisamos encontrar as respostas que já chegaram para nós. Quem sou, de onde vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui? Espíritos, seres inteligentes do universo, utilizando a matéria como instrumento da nossa evolução. Acoplado à matéria, nós que estamos encarnados agora neste momento, que sofre a influência do nosso pensar, do nosso agir, do nosso fazer. Não precisamos nem falar, mas só estar mentalmente pode influenciar no corpo, para o bem ou para o mal. E ela continua nos dizendo assim, amigos e amigas: a harmonia entre o espírito e a matéria deve acontecer a favor do equilíbrio do ser, que desperta para as atribuições e as finalidades elevadas da vida, dando o rumo correto e edificante à nossa reencarnação. A harmonia entre espírito e matéria vai nos trazer o equilíbrio do ser. Tudo que possa contribuir para o nosso equilíbrio, que nós já sabemos. Apesar do estudo que nós realizamos, precisamos aprofundar em algumas questões, como o passe oferecido pela Casa Espírita, o passe à distância, o passe fluídico oferecido pelos benfeitores espirituais, independente de onde nós estejamos. Tudo isso contribui. E, a partir daí, nós precisamos despertar para algo importante. Quais são as finalidades da vida? Qual é o meu papel agora nesta encarnação? Por que e para que estou encarnado na Terra, no século XXI, passando por um processo pandêmico que começou lá distante e hoje está próximo a cada um de nós? O que é que eu estou fazendo da vida? Como eu estou me portando desde que conheci a doutrina espírita? Onde eu estou colocando contribuições para o meu crescimento espiritual? Então, a partir dessas reflexões, nós vamos analisar como estou fazendo, o que estou fazendo e como eu estou sentindo o que faço. Se eu estou bem, com certeza estou no caminho certo. Se eu estou ainda com alguma confusão intimamente, eu preciso rever o que estou fazendo para poder retomar e, para isso, buscar a prece, buscar o contato com o nosso anjo da guarda, que é um dos espíritos que fez parte, com certeza, deste nosso planejamento reencarnatório dos dias que nós estamos vivenciando. Então, os impulsos do corpo, os primitivos do corpo, não disciplinados, provocam, porque vem do ser espiritual. E aí o espírito entra em pânico entre ele e o corpo, porque existem as chamadas forças mentais. A mente é dínamo, gerador de energia de difícil catalogação.
que se expressa automaticamente, conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Então, vai depender, naturalmente ela reage, é automático. Mas qual é o conteúdo emocional que eu estou elaborando em determinados momentos, quando eu estou com raiva de algo ou de alguém? Qual é o conteúdo mental que eu estou elaborando quando eu estou vibrando de alegria? Quando eu estou orando, são bem diferentes. Exteriorização do espírito é a mente, é interpretada pelo cérebro, que a transforma em ideia, tornando-a veículo de comunicação e de expressão variada. Então, nossa mente é a expressão do que nós somos. Pensou, vibrou, plasmou. Então, essa comunicação nós fazemos com o universo, porque o pensamento vai às esferas espirituais de vários níveis. Força irradiante. O seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que emite. O teor vibratório do nosso pensar depende de nós, espírito. De acordo com a nossa condição moral, nosso conhecimento, os nossos desejos, nossos anseios. Por isso que a frase é antiga, vem dos gregos, mas atual para todos nos dias em que nós estamos vivenciando. Mente saudável, corpo são. Mente em desalinho, corpo desequilibrado. E corpo desequilibrado perde a vitalidade mais rápido. E o indivíduo muitas vezes não cumpre com a sua tarefa, porque nós já sabemos que a encarnação nossa de agora e das que passaram foi feito um planejamento por espíritos amorosos, familiares, queridos, que nos amam e querem nos ver progredindo. E aprendemos e evoluímos, tanto no plano dos desencarnados, como no plano dos encarnados. E esse planejamento é a nossa meta de agora. Então, eles estão apostando que nós vamos conseguir vencer, sermos seres vitoriosos, porque através do trabalho que nós estamos realizando, esse trabalho está nos auxiliando justamente para a nossa condição espiritual. Então, esse teor vibratório depende de nós que estamos emitindo, em qualquer que seja a situação que a gente está vivenciando. De modo que a interação mente-corpo ela é constante. Então, aquele que ora, aquele que se banha na prece, está renovando todo o seu mental e, como consequência, alcançando também o físico. Não é possível dissociar-se a mente do corpo e vice-versa. O que equivale a dizer o espírito da matéria. O espírito sofre a ação da matéria, a matéria sofre a influência do espírito. Espírito, perispírito e corpo. Quando os codificadores, os espíritos que vieram ajudar Allan Kardec a codificar a doutrina, aqueles que se comunicam e se comunicaram, falaram sobre o perispírito quando ele pergunta como está o espírito no plano espiritual. Está solto? Todos misturados? Ele diz, reveste cada espírito uma indumentária fluídica, semimaterial, elaborada desde o momento da criação, que é o perispírito. E ele diz, é um corpo que envolve o ser inteligente para que ele possa estar em contato com a matéria. Deus, na sua sabedoria e inteligência, nos dota dessa capacidade, trazendo a possibilidade desse crescimento pelo espírito, perispírito e corpo. E o espírito é sensível. Tudo que nós pensamos, que nós agimos, passa por ele. Se ficarmos martelando, chega no corpo físico, em forma de doença, em forma de desequilíbrio. Por isso que Joana nos diz aqui, associação entre espírito e matéria. A interferência do psiquismo no mundo orgânico é preponderante para que se possa viver em equilíbrio. Uma saudável disposição mental se reflete no conjunto como um todo, em forma de quê? De bem-estar, pensamentos positivos, pensamentos alegres, autoestima, em razão das irradiações da usina geradora, e a usina geradora somos nós, oferecendo assim lubrificante para as engrenagens celulares, que passam a movimentar-se sob um comando equilibrado. Quantos seres já poderiam ter desencarnados
mas mudaram completamente a sua maneira de viver e de investir no mental, que influenciam no físico, material, e continuam a sua caminhada, tendo oportunidades, principalmente os que trabalham no bem, com o bem e para o bem. E faz bem em nome de Jesus, por Jesus e com Jesus. Porque o bem é divino. E o que nós chamamos mal é desequilíbrio, desajuste ainda, de espíritos medianos, nos casos em que nós todos nos encontramos. E essas reflexões nos auxiliam a perceber que quando geramos em nós algo desagradável, as células do corpo físico também sofrem essa influência, porque a interferência da mente é muito grande. Podemos tomar todos os medicamentos possíveis, mas se a mente rejeita, não tem medicamento que possa fluir da melhor forma possível. Estamos nós aqui no momento pandêmico, sendo vacinados, a população mundial, e cada um recebendo essa vacina de uma maneira mental, que pode contribuir para o seu desenvolvimento, para o seu avanço, para a sua imunização. Que nós, espíritos, já sabemos que precisamos imunizar nós próprios espiritualmente. De que maneira? Através dos recursos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz. Fora da caridade, não há salvação. Porque a caridade vai nos auxiliar a despertar em nós o que nós temos para reajustar, para equilibrar. E, a partir daí, pensamento sadio, o corpo também saudável. E poderemos ter muito mais oportunidades de crescimento, de evolução, enquanto aqui estamos, e que sejam aproveitadas. Agora, imaginemos nós os sentimentos de esperança, de fé, de amor, de alegria, de paz, e as ideias edificantes proporcionam altas descargas de energias salutares, que são conduzidas pelas moléculas, reestruturando toda a organização do corpo físico. Esperança, fé, os Espíritos nos dizem, a fé é a mãe da esperança e da caridade. Porque se não tiverdes fé, que espera que estamos construindo um novo dia para o planeta Terra? Amanhã será um novo dia, a depender do que nós já estamos semeando aqui e agora. E o amor, que é o requinte dos sentimentos, esse sentimento sublimado, que já emana de alguns seres espirituais que vêm ter conosco na Terra, para que nós também aprendamos a amar, porque todos nós possuímos esse fogo sagrado, como diz no Evangelho o Espírito Lázaro. No início, nós, espíritos, só temos instintos, sensações, emoções, tudo deturpado, até chegar no sentimento. E o requinte desse sentimento é que eles denominam como o amor. O amor que cobre a multidão dos pecados. O amor que emana de Jesus de Nazaré, continua emanando, que emanou para aquela mulher hemorroíça, para que ela equilibrasse mentalmente e fisicamente também. A doença desapareceu porque foi transformada. Então, todos esses sentimentos reestruturam a nossa organização física, que possamos estar sempre buscando o amor no trabalho que realizamos e a paz vai se constituindo entre nós através de quê? Das ideias edificantes, das ideias que são colocadas em prática, porque temos que sair do plano das ideias e colocar em ação. Estamos vinculados a cada um de nós que nos ouve a um projeto voluntário da vida, que é trabalhar a nossa própria evolução espiritual junto com os benfeitores que nos orientam em nome de Jesus. Então, cada tarefa que nós abraçamos é porque, primeiro, nós percebemos que podemos desenvolver. E, a partir daí, vamos canalizar as forças, a energia, para que esse fazer seja aqui dentro da melhor forma possível. E aí o equilíbrio sadio e saudável de todos. A saúde, porém, continua a nossa amiga mentora Joana de Ângeles, neste contexto, vai além da ausência de doenças, porquanto essas estarão apresentando-se sempre de forma variada, como que decorrência da necessidade de superação que o indivíduo terá
que enfrentar através do seu processo de evolução. Saúde, ela nos diz aqui, neste contexto, vai além da ausência de doença. Que o indivíduo pode estar com uma doença, mas espiritualmente saudável, que ele estará aproveitando esse processo para transcender obstáculos e continuar evoluindo. É o bem sofrer e o mal sofrer, que o Evangelho, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, nos auxilia na compreensão. Decorrência da necessidade de superação. E o médico das almas, por excelência, o nosso irmão maior, Jesus de Nazaré, já nos afiançou que todos nós seremos curados, porque através da fé seremos capazes de remover as montanhas. Os processos que surgem no nosso caminho, no íntimo de nós próprios, que as maiores montanhas estão em nós. E a partir daí, uma vida mais consciente, mais saudável, utilizando o conhecimento espírita, tanto na nossa, como naqueles que convivem conosco, na divulgação, para que muitos seres espirituais, encarnados e desencarnados, possam também, através do esclarecimento, conhecer a verdade, e a verdade os libertará, assim como está também nos libertando. Mente sadia, saudável, influencia a matéria, o corpo que nós utilizamos. Porque, em face desse comando que é realizado por nós, espírito, sobre o corpo físico, a interação mente-corpo deve auxiliar o indivíduo e proporcionar-lhe a autocura, da mesma forma como produz a autorrealização naqueles que se aplicam aos meios de libertar-se das aflições emocionais e dos receios injustificáveis. Quem comanda o espírito, nós, sobre a organização celular. Então, essa interação mente-corpo é constante e auxilia a proporcionar a cada um de nós a nossa própria cura. Que a cura espiritual não vem de fora para dentro. Ela está aqui dentro, em nós, que somos dotados de várias potencialidades divinas que fazem parte de cada um de nós, e a partir daí, essas potencialidades estão contribuindo com a nossa evolução, o que se chama perfeição. Estamos gravitando para o Criador, já dizia o apóstolo, em Deus nos movendo, em Deus agimos e para Deus gravitamos. É a centelha divina em expansão. Então, realizações naqueles que aplicam o meio de libertar-se de quê? Das aflições emocionais. Também existem os terapeutas capacitados, encarnados, que estudaram, que estudam, que podem muito bem nos auxiliar quando nós desejamos e os buscamos como instrumento, nesse momento agora de pandemia, ou aos atendimentos fraternos, a psicologia, os terapeutas, muito procurado para as pessoas que precisavam colocar para fora as suas situações, encontrar um conselho para orientar o emocional, e os receios injustificáveis, porque muitas vezes temos receios e não sabemos de quê. E ansiedade nós sabemos que gera, o estresse gera, que a ansiedade já quer viver o amanhã hoje. E isso desarmoniza pela condição da carga energética que o corpo recebe. Então, mente em desalinho, corpo desestruturado. Então, nós estamos aquietados emocionalmente, buscando os recursos necessários que a misericórdia divina trouxe para cada um de nós, para que nós possamos nos manter em equilíbrio, sem pressa, sem correria. Quanto tempo estamos afastados das instituições espíritas? Agora, paulatinamente, cada uma está cumprindo todo o protocolo necessário para o equilíbrio da saúde, da mente e do corpo, estão voltando às suas atividades, mas devagar, lento, gradual e contínuo. 2020 mostrou para nós que nós, para estarmos em contato com os espíritos amigos, diretores da instituição, os nossos guias espirituais, não precisamos estar em locais circunscritos. Perceberam? E o Evangelho de Jesus se espalhou, como continua se espalhando. Para a sala, para a cozinha, para o quarto, para o banheiro, para qualquer parte da casa onde nós nos encontramos,
porque a mensagem está sendo levada, graças à misericórdia do Pai, através da tecnologia, para alcançar mentes, espíritos encarnados e desencarnados, onde quer que estejam, auxiliando em quê? No equilíbrio mental, emocional, para que o corpo esteja bem. Nós, seres em experiências humanas, por excelência, somos aquilo que pensamos e cultivamos no nosso campo mental, pois isso determina a nossa realidade. Nós somos aquilo que pensamos. Porque só pensamos naquilo que nós acreditamos. Só colocamos em prática aquilo que nós acreditamos. Então, nós somos assim. E Joana nos diz que é estruturalmente constituído pelo fluido vital, sendo o princípio inteligente do universo, todos nós, a nossa é uma realidade profundamente psíquica, que está sempre a interagir na organização física. Oriundos do Criador. Joana tem uma de suas obras que nos diz que nós somos fascículos emanados do Criador. Questão primeira do Livro dos Espíritos. O que é o Criador? O que é Deus? É a inteligência suprema. É a causa primeira de todas as outras causas. Nós somos efeitos desse Criador, somos criaturas, seremos e continuaremos sendo. Porque nós não criamos. Nós transformamos, nós somos co-criadores, colaboradores da grande obra da natureza. E esse corpo que utilizamos agora não é o primeiro e não é o último. E não era assim. Que à medida que nós viemos evoluindo, auxiliando ele também a evoluir, nós fomos tomando indumentárias novas, que nos permitem colocar todo o potencial que nós já dispomos. Energia mental e vida saudável. Cabe ao ser inteligente, nós, descobrir na Terra a razão fundamental da própria existência, a fim de estabelecer os parâmetros propiciadores da felicidade, de forma a desenvolver a capacidade de crescimento interior, razão primacial da sua autorrealização. Olha o conselho da mentora Joana de Ângeles, que cabe a nós, seres espirituais inteligentes, que estamos no planeta Terra, nesse grande momento de transformação íntima de cada um de nós, buscarmos a razão fundamental do nosso existir aqui e agora. Para quê? Para que nós possamos estabelecer parâmetros da nossa felicidade. A felicidade começa aqui, no íntimo de cada um de nós. A felicidade não é dada na construção das coisas materiais, porque as coisas materiais desaparecerão. Nós chegamos, encontramos, estamos utilizando, a felicidade está em saber utilizá-las da melhor forma possível, que contribua para o nosso e para o progresso de outros. E aí nós estaremos nos sentindo autorrealizados com o nosso projeto. Nosso projeto de vida está no nosso planejamento reencarnatório. E aí pode dizer, como eu vou saber? Observação, reflexão, oração. O que é que eu estou fazendo da vida? Como a vida está sinalizando as minhas ações? Estou correspondendo de acordo com as leis divinas, que eu já estou buscando conhecê-las? Os Espíritos nos dizem que a lei natural é a lei divina. É a única necessária à felicidade do ser. Que nós só nos sentimos infelizes quando dela nós nos afastamos. Então, autorrealização. Na tarefa que desenvolvemos, eu estou me realizando, eu estou contribuindo, eu estou me sentindo útil. Isso é fundamental. Eu já não penso mais em fazer o mal, nem a mim, nem a ninguém. Então, isso é ótimo, bela decisão para todos nós, porque nós já sabemos que tudo que nós fazemos retorna para nós. Tudo que nós fazemos é nosso. O outro é espelho que a misericórdia divina colocou diante de nós, para pensarmos que estamos fazendo pelo outro. Estamos ajudando, mas cada um recebe no seu íntimo, que é pessoal, individual e intransferível. Como ficam os pensamentos e as doenças? Nós, espíritos, somos energia pensante, princípio inteligente do universo, assimilamos as vibrações mais sutis
e também exteriorizamos, mediante a que ondas mentais que se corporificam, tornando-se parte integrante do conjunto em que a vida física se expressa. Somos seres pensantes, nós pensamos continuadamente. Os nossos irmãos, animais que convivem conosco, trabalham instintivamente, pensam, mas não continuadamente. É fragmentário. O espírito, o perispírito que nós temos, somos, permite que nós possamos conectar o pensamento sempre. E aos nossos irmãos que estão no reino da natureza ainda, ininterruptamente, estão caminhando para desenvolver pensamento, razão, inteligência, é o princípio espiritual em evolução. Então, nós vibramos, quando nós nos reunimos, né? Vamos orar, vamos vibrar por nós e pela humanidade. Partem de nós fluidos espirituais, que são conectados com os benfeitores espirituais, para serem levados àqueles que estejam necessitando. Então, nesse momento, nós somos uma fonte geradora. E, ao mesmo tempo, captadora de fluidos. Porque o pensar interage. Somos seres interexistenciais. Vivemos entre os planos. Estamos encarnados, mas o perispírito nos permite estarmos também na nossa pátria de origem, que é a pátria definitiva. Quando nós evoluirmos a tal ponto, não necessitaremos estar imediatamente vinculados a um corpo físico. Assim, as enfermidades da alma se farão recuperar somente quando houver transformação estrutural do pensamento, que se encarregará de construir novos alicerces super sutis que se consubstanciarão nos futuros códigos do DNA. É a Joana de Ângeles que nos traz. Restabelecendo a consciência individual das células e, por fim, integrando a consciência do ser, a nossa consciência, no conjunto harmonioso da consciência cósmica, que é o divino em nós. Por isso que, sabiamente, o mestre enunciou, quando os discípulos perguntaram a ele: mestre, onde se encontra esse reino que o senhor prega? E ele diz: não aguarde, meus amigos, que o reino venha por aparência, não. Por quê, mestre? Porque o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está inscrito na consciência do Espírito. Vem confirmar a doutrina espírita através da codificação espírita. Então, o divino se encontra em nós. E o desenvolver das potencialidades, do equilíbrio e da harmonia nos aproxima e fazemos perceber cada vez mais esse reino em nós. Lembremos do encontro de Jesus com o doutor Nicodemos, doutor da lei, no passado. Ele procura Jesus na calada da noite e pergunta: mestre, o senhor só pode ter vindo da parte de Deus, porque faz coisas maravilhosas que até então nós não teríamos visto ninguém fazer. Em verdade vos digo, meu filho, que nenhum homem poderá ver o reino de Deus, senão nascer de novo. Exatamente. E esse nascer de novo é o renascer no corpo físico, mas é o renascer também nas ideias, nas propostas renovadas para uma vida melhor. Que não basta tomarmos um novo corpo e nos mantermos parados, repetindo as mesmas coisas do passado, os mesmos pensamentos que influenciam na indumentária física. Renovação em todos os sentidos falando. E a partir daí, a compreensão vai melhorando em nossas atitudes, em todos os nossos momentos. Enfermidades da alma. A saúde é desse modo, o estado natural da vida. Que se saiba, Jesus jamais enfermou, apresentando-se sempre idealista e equilibrado. Mesmo quando assodado por provocações insensatas ou fustigado para os debates inúteis, muito do agrado das personalidades doentias daquela época como da época de hoje. Então, Joana de Ângeles nos dizendo na sua obra que se saiba, Jesus jamais enfermou, é um ser sadio, um ser que traz o divino desenvolvido em sua consciência e veio para nós
questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual ser mais perfeito que Deus já ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo? E o que eles responderam? Vede Jesus. Ele é o nosso modelo e o nosso guia, modelo de perfeição. Está nos atraindo para ele, para que nós também possamos aperfeiçoar em nós as potencialidades divinas que estão em nós. Então, nunca enfermou, assim também será um dia cada um de nós. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E diz Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Mente sã, corpo são. Busca do sagrado em nós. Quais são algumas dessas possibilidades que podem nos auxiliar na expansão evolutiva da amorosidade? A percepção de nós próprios, deixar fluir de nós o que nós temos de melhor, e todos nós possuímos, porque somos filhos do mesmo Criador. A prece feita em comum, é um feixe de vontade, de pensamentos, de raios hormonais, harmoniais, que vão influenciar nos hormônios, no DNA, no físico, com as suas harmonias e com seus perfumes, que se dirigem mais poderosamente ao seu alvo. A prece é uma comunicação. Orar é muito mais do que abrir a boca e pedir, é comungar com Jesus, com os espíritos amigos, com Deus, nosso Pai, e nos banharmos de luz, de fluidos espirituais. E quando terminamos de orar, a mente está pacificada. E os órgãos que compõem o nosso corpo físico, através do perispírito, que tem órgãos que auxiliam a manter o físico, recebem essa vitalidade. A introspecção. São meios da busca do sagrado em nós. A contemplação e a comunhão. Introspecção, voltarmos para dentro de nós próprios. Quando orardes, meus filhos, dizia ele, entrai para o quarto, fecha a porta, ora em secreto, porque o Pai que ouve, que vê e que sabe em secreto, lhe responderá. Contemplação. Contemplar a natureza, contemplar o sol, a chuva, a tempestade, a noite, o dia, as estrelas, os pássaros dos céus, que não plantam, não colhem, no entanto não morrem de fome, porque Deus a tudo provê. A comunhão está entre nós próprios. Ninguém trabalha sozinho. Nós dependemos uns dos outros, as instituições são formadas por grupos de espíritos, nos dois planos da vida. São duas equipes, encarnados e desencarnados, na mesma tarefa do bem, do equilíbrio da mente, para que os corpos daqueles que estamos encarnados se mantenham sadios e saudáveis. Então, o célebre do passado, completamente correto, quando nos convida a mente sã, corpo são. Porque mente saudável faz com que o espírito se mantenha também saudável. O Evangelho nos ensina os mecanismos da prece, que através da prece nós emitimos ondas que vão através do fluido onde todos nós estamos mergulhados, encarnados e desencarnados, ao alcance, ao objetivo, ao alvo. E nada fica sem resposta, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Convido a todos e a todas que nos ouvem neste momento, vamos orar, encerrando assim esse momento de reflexões doutrinárias que nos alimentam a todos nós, já agradecendo pelo convite mais uma vez desta casa, deste lar, que abriga espíritos que se uniram pelos laços espirituais da familiaridade. Senhor e Mestre Jesus de Nazaré, aqui nos encontramos mais uma vez, Mestre, te agradecendo pela tua vinda ao planeta, pela codificação espírita que nos esclarece muito, muito e muito, por esse Consolador prometido que está conosco, mantido pela tua vibração de amor para com todos nós. Auxilia-nos
a fazermos bom uso desses conhecimentos no corpo, na alma, no perispírito, em todos os órgãos que nos compõem nesse instante. Que o seu amor incondicional, mestre amado e amigo, envolva todos os trabalhadores da tua seara, neste momento em particular os trabalhadores do Centro Espírita Lar João Batista, nos 2 planos: paz, amor, equilíbrio e saúde. Que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz. Agradeço pelo convite, por essa oportunidade. Que o Mestre conosco sempre. Muita paz para todos.